Por um acaso vocês prestaram atenção nesse som que está rolando de fundo aí? Se não prestaram, ouçam um pouquinho. O que é isso, hein? Quando a gente ouve isso, remete... Pensem aí, remete ao quê? A que tipo de música é isso aí? Primeiramente, é música, né? Eu acho que todos concordam que seja música, embora talvez para muitos soa uma coisa bem estranha, mas ainda assim acredito que seja música. Que remete a vocês essa sonoridade? Que tipo de música que seria? Em qual ambiente isso acontece? De qual época é esse tipo de música? Enfim, o que seria isso aí? Então, para esse terceiro bimestre, nós vamos desenvolver um conteúdo que, como pede lá o nosso plano de ensino, nossa ementa, vamos desenvolver um conteúdo voltado à arte no período medieval. Né? Período medieval, que por muitos, né, é popularmente conhecido também como período das trevas, idade das trevas, porque é um período onde a história é meio obscura, se sabe pouco sobre essa época, e o pouco que se sabe é muito fragmentado, né? A arte era muito fragmentada. Então vamos lá, quando a gente fala de período medieval, a gente está falando de que época, né? Nós estamos situados em que época, em termos cronológicos mesmo, em ano. Quando a gente fala de período medieval, a gente fala lá do século V, né, depois de Cristo, até o século XV. Então foi um período muito longo da história da humanidade. E aqui nós vamos abordar a arte, né, que, obviamente, como a gente já falou em outros momentos, a arte não está, em momento algum, desgarrada, separada da história da humanidade. Inclusive, quando a gente ouve essa sonoridade que está no fundo aí para vocês, a gente consegue ligar vários pontos à medida que eu for falando aqui, contextualizando um pouco, para entender um pouco daquela época, do ambiente daquela época. Como a gente já viu nos bimestres anteriores, a arte, cultura, história e sociedade está tudo interligado, não é verdade? A gente viu lá no início das aulas. Então, quando a gente ouve essa sonoridade, nós voltamos lá atrás, lá no início do século V, né, até o século XV. Obviamente, dentro desses 10 anos de história, muita coisa aconteceu, tem várias vertentes, mas nós vamos dar uma pincelada muito rápida aqui, para fazer uma introdução, uma contextualização sobre o que foi esse período medieval e um pouco da história da arte nessa época. Pois bem, a arte no período medieval, quando a gente fala de arte no período medieval, ou o próprio período medieval em si, a gente tem que ter uma coisa, né? Ela está associada diretamente à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder e influência na vida das pessoas. Inclusive, ela compõe, né, nessa época aí, essa estrutura social do período medieval, que está dividida, né, no rei, no clero, que representa a igreja, na nobreza e, por último lugar, o povo, né? Então, a Igreja Católica exercia uma grande influência na sociedade medieval, de forma que tudo o que acontecia, e com a arte não é diferente, girava em torno da igreja, né? Dessa forma, a gente tem, inclusive, aquele termo do teocentrismo, que seria Deus como centro do universo. Isso foi a principal característica da cultura medieval. Então, quando a gente fala desse período medieval, como eu falei, do século V ao século XV, ele tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, né, por volta de 476 depois de Cristo. Seu fim foi marcado com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Então, esses dois fatos históricos é o que marca, mais ou menos, esse período medieval. De forma geral, a arte, no período medieval, ela tinha uma função muito didática, porque era uma forma
que a igreja, uma forma de poder que a igreja exercia, como grande parte da sociedade, grande parte das pessoas não sabiam ler, não tinha acesso à cultura escrita, à leitura, então a arte, que era predominantemente religiosa, servia como um tipo de linguagem ali. A arte, a gente já falou que é uma linguagem, né? Mas servia como um tipo de linguagem para aproximar as pessoas dos ensinamentos religiosos. Então a igreja católica, que predominava, utilizava, né, as pinturas, as formas arquitetônicas, a música, utilizava dessas linguagens artísticas de forma didática para aproximar, né, as pessoas da religião, as pessoas do ensinamento religioso, uma vez que para apreciar uma obra de arte a gente não precisa saber ler, né? A gente já até comentou sobre isso, é uma vivência, apesar de ser uma linguagem, mas é um contato diferente, né? Todos são capazes e podem apreciar uma obra de arte e sentir algo com aquilo ali, entender algo daquilo ali, olhar um quadro e buscar um significado naquele quadro sem necessidade de ter um conhecimento prévio sobre aquela obra. Então toda essa arte que foi desenvolvida aí entre esse período, né, entre o século V e o século XV, ela se deu nesse contexto, um contexto predominantemente de domínio religioso e um contexto onde imperava esse sistema feudal, que vocês já devem ter estudado em história, né? Um sistema que é dividido em rei, clero, que representava a igreja, nobres e povo, onde o povo trabalhava nos feudos, né, e produzia para os senhores feudais. Então, esse é um contexto básico, rápido, de onde se deu o desenvolvimento dessa arte, né? O terreno ali, o ambiente em que isso aconteceu. Então, além dentro desses traços religiosos que predominou na arte medieval, nós temos dois estilos específicos que prevaleceram na Idade Média, que foi a arte medieval românica, esse nome românico de influência mesmo do Império Romano, né? Do antigo Império Romano, que se ruiu, e inclusive é um marco de início desse período medieval. Então temos a arte medieval românica e temos a arte gótica, que foram os dois principais estilos que foram desenvolvidos dentro deste período, dentro desses 10 anos de história. Românico ou arte românica, essa vertente da arte foi uma vertente que se originou no período medieval, numa subdivisão ali dentro do período medieval que é chamado de Alta Idade Média, que foi mais para o início do período medieval, entre o século V e o século IX. Dentro desse período nós temos na arquitetura, por exemplo, castelos, igrejas e mosteiros que revelam um estilo mais pesado se comparado à arte gótica, com poucas janelas. Nesses locais a entrada de luz era bem escassa, então algumas dessas características na questão arquitetônica. Ou seja, na arquitetura românica as paredes das construções eram grossas, os quais revelavam o intuito principal de defesa. A horizontalidade das construções representou uma importante característica nesse período. As plantas arquitetônicas eram construídas em forma de cruz e a horizontalidade da construção era evidente. Na pintura e na escultura, os temas estavam essencialmente voltados para a religião, como a gente já tinha comentado anteriormente. Essas manifestações artísticas eram encontradas nas igrejas, nos castelos e tinham o intuito de adornar, bem como de instruir as pessoas sobre os temas da religiosidade. Adornar seria enfeitar, né? Decorar. Então, as pinturas e esculturas que se encontravam nas igrejas, nos castelos, nas construções, na arquitetura, eram com uma forma de decoração desses ambientes, além de
como a gente tinha falado antes, de servir como uma questão didática, de instruir as pessoas, de transmitir os ensinamentos da religiosidade, os ensinamentos religiosos para a população. Já a arte gótica, o estilo gótico, veio posteriormente à arte românica, e foi essa vertente de arte foi desenvolvida no período denominado Baixa Idade Média, que foi do século X até o final do período medieval, século XV. Diferente da arte românica, a arte gótica revelou mais leveza, né, às construções arquitetônicas. Ou seja, se compararmos a arquitetura dos dois períodos, notamos que na arte gótica as construções não possuíam paredes tão grossas. Além disso, as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluíam mais aberturas, desde janelas e portas. Eram mais arejados, mais abertas, né, as construções. Devemos lembrar que as janelas da arte românica eram muito estreitas, enquanto na arte gótica as janelas já são maiores e em maior número, permitindo assim a entrada de luz. Uma característica ainda em relação à arquitetura gótica é que ela se utilizou, né, ela trouxe a utilização muito ampla dos vitrais para as entradas de luz. A maioria deles com temas religiosos. Esses vitrais a gente pode ver, inclusive, até hoje, em algumas igrejas, mesmo modernas, né, a utilização. São aquelas janelas com vidro, onde o vidro é jateado, é pintado, né? No caso de uma igreja, tem alguma passagem religiosa, alguma coisa nesse sentido. Isso são os vitrais, que começou, né? Que apareceram, surgiram, começaram a ser usados lá por volta do século X, entre o século X e o século XV. Né? Uma das características mais relevantes da arquitetura gótica era a verticalidade, ou seja, as construções eram muito elevadas, as quais revelam a força da religiosidade. Quanto mais alto, mais perto de Deus estava. Então tinha essa analogia. A gente vê, vocês podem conferir depois no material que eu coloquei, que vai estar disponível lá no Google Classroom, no texto, tem algumas imagens. Então tem uma imagem lá, se não me engano, da Catedral de Milão, que é uma das principais construções de arte góticas, né, feitas, né, que ela fica na Itália. Então vocês podem ver que as torres, a ponta do teto é tudo muito alto, dando essa ideia de verticalidade e, por consequência, né, mais proximidade com Deus, segundo as crenças cristãs. Essas foram breves características de algumas das vertentes artísticas desenvolvidas dentro desse período chamado período medieval. A gente viu principalmente, até agora, questões relacionadas à arquitetura, à pintura e à escultura. E a música? Como que fica nessa história? A gente, inclusive, começamos o nosso áudio, começamos aqui a nossa gravação ouvindo, e está no fundo o tempo todo aqui, trecho de música. Obviamente, a manifestação musical nesse período do período medieval também foi muito forte. Inclusive, foi muito importante para o desenvolvimento da música ocidental, esse período, porque muita coisa que temos na música hoje, principalmente se tratando de teoria, da escrita musical, dos termos utilizados, da teoria para assim, compreender a música, muitas dessas coisas surgiram a partir do período medieval. Não é diferente de algumas dessas manifestações artísticas que nós vimos até agora. A música no período medieval era quase toda também voltada à Igreja Católica, aos ensinamentos da Igreja Católica. Grande parte, tinha uma pequena porcentagem de música popular que era feita, né, pelos trovadores e pelos menestréis, porém a principal produção da música no período medieval era voltada à Igreja Católica. Então, nós temos algumas características interessantes nessa música. Um primeiro ponto
A música para os serviços religiosos era cantada, era executada apenas por homens. Ou seja, não se admitia mulheres no serviço religioso. Serviço religioso a que eu me refiro são as funções, né, dentro da igreja, de conduzir as cerimônias e etc. Então a música era executada só por homens. Uma outra questão interessante é que nessa época, dentro da igreja, também não se admitiam instrumentos musicais inicialmente, era só a voz. Isso também tem uma ligação com essa questão da religiosidade, porque a voz, né, é uma dádiva do ser humano, que por sua vez representa a imagem e semelhança de Deus. Então, a voz é aceita, mas um instrumento que é, por sua vez, fabricado por uma pessoa, não era aceito. Então, a gente vai ter, dentro do período medieval, estilos musicais, que nós vamos ver um pouquinho adiante, somente vocais, que eram utilizados somente vozes. Posteriormente, começaram aos poucos surgirem os instrumentos. Então, o primeiro estilo musical que a gente tem, que predominou muito no período medieval, é um estilo chamado de canto gregoriano. Esse termo, canto gregoriano, fez uma menção ao Papa Gregório I, que comandou a igreja por volta ali do final do século VI até o início do século VII. Algumas das principais características do canto gregoriano são, primeiramente, a música de caráter religioso. Isso não precisa nem repetir de novo. Era cantado pelos monges e todos cantavam a mesma melodia ao mesmo tempo. Com isso, cria-se na música uma coisa que nós chamamos de textura monofônica. Textura é a forma com que os sons são organizados em uma composição. A forma de você organizar a sonoridade. E monofônica vem de né? Mono, e fônico, o som. Então, a textura monofônica, a gente vai ver, vamos ouvir um trechinho, é onde só tem somente uma melodia, sem acompanhamento de instrumento, sem nada. Uma melodia única que é entoada por várias pessoas ao mesmo tempo, cantando junto, a mesma coisa. Uma outra característica é que toda a música, não só a música, mas a linguagem escrita da época, era em latim. Nem a gente não esqueci de falar isso anteriormente. O latim era a língua oficial utilizada dentro da igreja, por serviços religiosos. Então, com a música não seria diferente. As músicas eram cantadas em latim. E o canto gregoriano traz trechos de passagens das escrituras, trechos dos ensinamentos cristãos. Então, a letra, se a gente for analisar, as letras são trechos retirados da Bíblia, de orações e etc. Textura musical, eu acho que é válido abrirmos um parênteses aqui para entendermos um pouco melhor. O som é um fenômeno físico, né? A vibração de objetos, de corpos, causam ondas mecânicas que se propagam pelo ambiente, né? E formam o som. E todo som, isso é muito importante a gente entender na música, tem características que a gente chama de parâmetros do som. Essas características são a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Então, a altura, diferente do que muitos pensam, que é um som alto ou um som baixo, não. A altura, ela diz respeito à ideia de um som muito agudo ou um som mais grave, né? Então, assim, agudo, quando a gente fala de agudo, a gente está falando de fino, fininho. Quando fala de grave, grosso. Então, a altura é isso. A gente tem dentro de uma melodia, de uma música, vários trechos, né? Ora a melodia fica mais aguda, ora a melodia fica mais grave. O outro parâmetro que eu me referi é a intensidade. Esse sim diz respeito ao volume. Então, a intensidade, como o próprio nome sugere, de intenção, é você tirar um som mais forte ou um som mais fraco. Se tratando de música, a gente não usa
falar fraco, a gente fala de piano, né? Piano não instrumento, piano de pianinho. Então eu tenho sons que vão pro mais forte ou pro mais fraco. Numa música também a gente tem isso. Uma música não é reta o tempo todo. Tem trechos que ela é mais fraquinha, que ela é mais pianinha, tem trechos que ela fica mais intensa, mais forte, enfim, né? Então essa é a intensidade. O outro é a duração. A duração, o nome já entrega, né? É a quantidade, o tempo que uma nota musical ou que um trecho musical dura, ele persiste. Então a gente tem notas mais longas e notas mais curtas. Claramente a gente vai ter tempo ainda de desenvolver isso futuramente. O tempo na música não se mede igual o nosso tempo cotidiano, no relógio, na hora, nos minutos e segundos. É um tempo diferente, mas ainda assim diz respeito a essa questão de duração. É mais longo ou é mais curto? E por último, o timbre, que é a fonte sonora, a fonte que emite determinado som. O timbre é uma coisa muito particular. Por exemplo, se tratando da voz humana, cada um tem um timbre diferente. Eu tenho um timbre, fulano tem outro, ciclano tem outro, ninguém tem a voz idêntica. Quer dizer, essa diferença que tem entre uma voz e outra é em relação ao timbre. Né? Os instrumentos também. O timbre de um violão é diferente do timbre de uma guitarra, que é diferente do timbre de um piano. Cada instrumento tem a sua característica sonora, cada instrumento tem o seu timbre. Então, dito isso, a gente entende um pouquinho mais. Quando eu falo de textura, é a forma de organizar o som com todas essas características, com todos esses parâmetros dentro de uma composição.